China, a superpotência que quer controlar o mercado mundial, vem avançando em mais uma frente. Nós já falamos sobre como os investimentos em infraestrutura no país, lá nos anos 70, moldaram a China para que ela se tornasse a fábrica do mundo dos anos 80 em diante. Mas o status de fábrica do mundo e mão de obra barata já não condizem mais com a China, visto que ela está à frente da tecnologia e tem sua mão de obra muito qualificada. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos aqui no canal e como a China está investindo pesado em países mais pobres para manter o controle da produção mundial. Em 2010, a China chegou a produzir 1/3 de todos os produtos do mundo. E foi justamente nesses últimos 10 anos em que a expansão chinesa para controlar o comércio mundial começou. No vídeo passado nós falamos sobre como a China comprou, expandiu e construiu portos em países estratégicos ao redor do mundo, mas isso não é tudo. Quando você controla a produção e o recebimento de mercadorias nos principais portos do mundo, você deixa em aberto uma etapa do processo, o transporte, e é exatamente sobre o transporte marítimo que vamos falar nesse vídeo. Fala galera, aqui é o Thales do canal Elementar e se tu é novo por aqui a gente fala sobre negócios e empreendedorismo. Então já te inscreve aqui nesse canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que a gente faz aqui. Não deve ser novidade para ninguém que em qualquer negócio, cada intermediário, desde a extração da matéria-prima até a chegada do produto no consumidor final, aumenta o preço do produto e reduz a margem de lucro do fabricante. Então, expandir os negócios horizontalmente é uma estratégia boa de crescimento. Nós já mostramos isso no vídeo da história de Andrew Carnegie, onde controlando desde a extração do ferro, fabricação do aço até a construção de ferrovias e pontes, o tornaram um homem mais rico e poderoso do mundo, no início dos anos de 1900. Mas quando um país faz isso, as proporções são imensamente maiores. Quando falamos de produção naval, a China já lidera na lista de países que mais fabricam navios por uma larga margem, seguida de Japão e Coreia do Sul. Entretanto, quando falamos das nações que mais possuem navios, a China fica em terceira colocada e Japão em primeiro. É compreensível que o Japão ainda esteja à frente mesmo sendo um país com apenas 10% da população da China, visto que eles foram a maior potência naval por aproximadamente 100 anos, o que provavelmente aconteceu por ser um país formado por muitas ilhas e de difícil produção de alimentos, o que o fez historicamente dependente de importação de tudo. No entanto, a verdadeira superpotência do transporte marítimo no mundo é, na verdade, a pequena nação mediterrânea da Grécia. Com uma população de pouco menos de 11 milhões de habitantes, que equivale a 0,7% da população chinesa e 8% da população do Japão, a Grécia tem sido a superpotência do transporte marítimo mundial durante a maior parte dos últimos 50 anos. O que significa que se você importou algo de qualquer lugar do mundo, provavelmente para chegar até a sua casa, esse produto passou por um navio grego em algum momento da viagem. Mas como um país tão pequeno se tornou dominante em uma das maiores indústrias do mundo? E o que isso significa para você, para a economia mundial e o avanço das superpotências? A resposta é a geografia e a política. Geografia, porque 80% da Grécia é cercada por montanhas e isso torna o cultivo de grandes quantidades de alimentos difícil. A solução foi procurar comida no mar e fazer trocas via comércio marítimo, para obter outros recursos como trigo ou ouro. Aí já identificamos algumas das principais razões pelas quais a Grécia é fortíssima na indústria naval mundial nos últimos 2000 anos. Além disso, a Grécia é uma nação com mais de 5.000 ilhas e somente 227 não são habitadas. O que significa que ter uma indústria naval atualizada era vital para os centros populacionais dessas ilhas. Mais um ponto positivo para a Grécia, desta vez na sua geografia mundial, é que a Grécia tem uma posição única no mundo. Fica perto do Canal de Suez, que é uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, e também tem uma ligação terrestre com algumas das nações europeias mais ricas do mundo. O que significa que a Grécia poderia tirar proveito dessa situação e se tornar uma nação marítima e comercial desde que suas fronteiras geográficas foram estabelecidas. E política, porque os melhores ministros da economia marítima são aqueles que fazem absolutamente nada pela indústria. Eles deixam a indústria marítima em paz. A indústria é desregulamentada e os impostos são baixos. Claro, se o governo taxar, as empresas vão embora e levam consigo seus empregos e seus navios. Mesmo assim, o empreendedorismo não era o forte do grego.
Apesar de todas as vantagens que acabamos de descrever, a Grécia nunca foi uma potência marítima. Precisou uma guerra para que isso acontecesse. Olha só, no início dos anos 1900, a Grécia estava entre as 7 principais nações marítimas do mundo, mas ainda estava muito atrás dos países mais poderosos, como a Inglaterra, os Estados Unidos e a Noruega. Mas depois que a marinha grega desempenhou um papel fundamental ao ajudar os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial, vários empresários gregos tiveram a ideia de investir pesadamente nos estaleiros de nações que precisavam se reconstruir após a Segunda Guerra. Aqui a gente tem praticamente uma aula sobre negócios. Uma guerra muda completamente a economia dos países envolvidos, onde todo o esforço econômico é voltado para a guerra. Isso inclui toda uma infraestrutura diferente, dentre elas os estaleiros para a produção de navios. Depois da guerra, eles não eram mais tão necessários e os países estavam precisando muito de capital para se reconstruir. E entender que toda essa mudança econômica gera oportunidade é essencial e pode literalmente mudar o destino de uma pessoa. Na história do JP Morgan que a gente fez lá atrás, mostramos como ele construiu suas primeiras riquezas durante a Guerra Civil Americana. E na história da Honda, como o governo japonês confiscou as fábricas e destruiu o negócio de Soichiro Honda na Segunda Guerra. Em 1949, logo após a guerra, Aristóteles Onassis começou a comprar navios que estavam sendo vendidos pelos militares dos Estados Unidos. Mas ele previu que o governo logo entraria em conflito com ele por não ser mais um país amigável para os donos de navios estrangeiros. Portanto, ele resolveu focar na Europa. A Alemanha precisava de capital de investimento para se reerguer, e foi Aristóteles Onassis que, em 1951, aproveitou a oportunidade e investiu nos estaleiros da Alemanha Ocidental, e fez 18 pedidos de grandes navios durante os próximos anos. Onassis e seus estaleiros receberam atenção mundial quando criaram os maiores navios-tanque da época, mudando toda uma indústria. Ele também investiu pesadamente no Japão e em outros países do Sudeste Asiático. Aristóteles Onassis se tornaria o maior proprietário da frota de navegação privada do mundo, e ele não foi o único grego que usou essa estratégia. Outros empresários gregos, como Stavros Niarchos, acabaram fazendo exatamente a mesma coisa. E é por isso que na década de 60, uns poucos empresários gregos tinham a maior frota marítima do mundo, e esses empresários logo se tornariam conhecidos como The Golden Greeks. Uma coisa interessante é que, na maior parte ao longo do século XX, os empresários gregos tinham uma frota marítima maior do que todo o resto da União Europeia combinada. Outro ponto interessante é que, mesmo que o Japão tenha sido a nação que mais construiu navios no mundo durante a maior parte do século XX, eles ainda assim tinham menos navios que os gregos. O que acontece é que, em muitos anos, a maioria dos navios que está sendo construídos em estaleiros japoneses eram, na verdade, exclusivamente para a frota grega. Um fator muito importante para os gregos foi a expansão do comércio global na década de 70. Entre os produtos transportados estão alimentos, carvão e principalmente o petróleo. Enquanto o comércio global prosperava nos anos 70, havia um país que ainda não estava pronto para negociar com o resto do mundo: a China. Mas com algumas mudanças na política econômica chinesa, ela passou por uma grande mudança econômica, cultural e fiscal, com pesados investimentos em infraestrutura para poder se destacar economicamente. A construção de grandes fábricas e portos que maximizavam a produtividade e a eficiência era uma parte disso. E claro, os proprietários de navios gregos foram capazes de se expandir para a China, enquanto obtinham grandes contratos para entregar recursos da China e para a China. Então, de certa forma, o investimento grego na indústria de navegação da China ajudou a facilitar o crescimento dela como uma superpotência comercial moderna. No entanto, a mesa virou entre os dois países quando, em 2008, a crise financeira global fez as economias ao redor do mundo entrarem em colapso. E, sem dúvida, a economia que mais sofreu foi justamente a da Grécia. Então, quando a maioria dos países se recuperou da crise financeira por volta de 2012, a Grécia nunca se recuperou totalmente. Na verdade, foi só em 2017 que a Grécia finalmente teve um crescimento positivo do PIB, mas pequeno, de apenas 4%. E devido a essa crise econômica, o governo grego foi forçado a tomar algumas medidas drásticas para evitar que a economia do país saísse de controle. Então a Grécia começou a procurar investidores para injetar dinheiro na economia grega. Mas o problema era que o país estava passando por uma crise de dívida naquela época. Quase todos os países do mundo se recusaram a correr o risco de investir na Grécia,
exceto a China, que só viu seu PIB diminuir o crescimento durante a crise, em 10% no ano. Pode ser que os laços que a Grécia e a China construíram nas últimas décadas devido aos investimentos marítimos gregos na China levaram a China a retribuir o favor ao investir de volta na Grécia durante a crise da dívida grega, em 2008. De fato, o ministro das Relações Exteriores da Grécia, Nikos Dendias, expressou melhor quando disse que a China veio e investiu na Grécia quando outros ficaram de fora. E é por isso que a Grécia vendeu uma participação de 51% do controle do porto de Pireus para a COSCO, a empresa de transporte marítimo da China, que já mencionamos no vídeo passado, a qual é uma empresa estatal chinesa. O governo grego, inclusive, irá repassar mais 16% do controle do porto para a COSCO em 2021, fechando assim 67% de participação da COSCO no porto. Isso é muito importante porque, essencialmente, esse porto atua como um centro de distribuição para uma rede que se estende por toda a Europa, Ásia e África. E agora este centro é controlado pelo governo da China, e isso é apenas parte do plano da China de assumir as rotas comerciais e portos do mundo. E foi exatamente sobre esse plano da China que eu falei no último vídeo, então se não assistiu, confere lá. Mas o plano da China para o porto de Pireus é bastante simples. Ela quer fazer desse porto o maior porto da Europa, e até agora eles estão a caminho de fazer isso. Antes que a China começasse a aquisição do porto em 2009, o porto de Pireus era apenas o 14º maior porto da Europa. Também estava com baixo desempenho e corria o risco de demitir a maior parte de sua força de trabalho. Mas depois de bilhões de dólares em investimentos da COSCO, ele agora escalou seu caminho para o 4º maior porto da Europa e cresceu em mais de 250% desde então. E fizeram isso sem demitir nenhum trabalhador durante a crise. Embora pareça ser um investimento positivo da China, a compra foi definitivamente recebida com algumas críticas. Konstantinos Tsourakis, um funcionário do porto, disse: "Isso não é uma concessão, é uma entrega de propriedade que pertence ao povo grego. Por que a China deveria controlar o Pireus e não o Estado grego? Obviamente, há a questão da influência política e econômica chinesa na Europa. Mas também houve uma redução salarial substancial no porto, que é parcialmente devido à COSCO e parcialmente devido à redução salarial do setor público na Grécia, que ocorreu antes que a COSCO ganhasse controle total sobre o porto. A redução salarial na Grécia deve-se às medidas de austeridade do governo grego. Mas, independente disso, estamos vendo agora uma dualidade, em que os proprietários de navios gregos estão no topo da indústria naval do mundo, enquanto a Grécia está com muitas dificuldades e precisa vender parte de sua infraestrutura naval. Também é importante notar que, embora os empresários gregos estejam no topo, eles já não dominam mais a indústria naval mundial. Por exemplo, o Japão nos últimos anos tem ficado à frente do transporte marítimo grego. De 2018 a 2020, enquanto o Japão cresceu 17% e a própria China cresceu 15%, a Grécia cresceu somente 0,8%. Se a China continuar a investir em sua indústria de transporte marítimo, será apenas uma questão de tempo até que o país de 1,4 bilhão de pessoas investisse dinheiro suficiente para ultrapassar algumas dezenas de empresas gregas e, portanto, tornar-se a maior nação marítima do mundo. E outro sinal negativo para os gregos é que eles são de longe os maiores carregadores de petróleo do mundo. Na verdade, cerca de 1/3 do petróleo do mundo é entregue com navios gregos, e cerca de 1/3 da receita de transportes gregos vem desses contratos de petróleo. Mas como o petróleo está em uma situação difícil por causa da pandemia, os proprietários de navios gregos podem ficar para trás de países como o Japão e a China, que se concentram muito mais no transporte de contêineres. O transporte de contêineres cresceu muito nos últimos anos com o crescimento extremo do comércio online. Tudo isso significa que as empresas marítimas gregas terão que se adaptar à crise do petróleo que estamos passando ou serão forçados a ceder o seu lugar como o maior dono de navios do mundo. Agora, se isso acontecer, também significaria que a China se tornaria a nação dominante em quase todas as partes do comércio mundial. Eles já controlavam a fabricação e os portos do mundo, eles também são acionistas de grandes corporações ao redor do mundo e alcançam diretamente consumidores de todo o mundo. Se eles controlarem a indústria de transporte marítimo, as únicas duas coisas que os impediria de possuir toda a cadeia do mercado comercial global são os serviços de entrega doméstica, como os correios e transportadoras. Mas esse é um dos processos na qual a China não mostrou interesse, pelo menos não por enquanto. No entanto, gigantes do e-commerce mundial demonstram interesse na possibilidade de comprar os correios no Brasil, como Amazon e Alibaba. Tá, mas o que de fato isso muda na tua vida?
Bom, isso depende única e exclusivamente de como tu leva a tua vida. Se tu deixa o futuro da tua vida na mão dos outros, seja de um empregador para te pagar um salário ou do governo para te dar alguma garantia de qualidade de vida, bom, então a influência da China pode ser muito grande na tua vida ou no teu futuro. Mas se tu caiu de paraquedas por aqui, esse canal é sobre empreendedorismo, é sobre tomar as rédeas da vida e fazer acontecer. Nenhum governo ou nação é responsável pela tua vida e tu é a única pessoa responsável pelo teu futuro. O Brasil tem muitos problemas, por isso ainda existe espaço para muitas ideias criativas que serão criadas de forma a facilitar a vida das pessoas. Lucrar com isso e transformar isso num negócio é conhecido como empreendedorismo. O Brasil também tem algumas dificuldades na hora de empreender, como a facilidade em abrir empresas e o pagamento de impostos, que é um dos piores do mundo. Mas é por isso que poucos o fazem, e aí que entra o espírito empreendedor nato do brasileiro. A gente pode mudar essa situação? Com certeza. Vamos trabalhar para que o Brasil possa ser um paraíso do empreendedorismo. Mas por enquanto não dá para só ficar reclamando, é preciso agir. Basicamente, onde tem problema, tem oportunidade para solucionar. E isso torna ele um lugar interessante para empreender. Se um dia, quem sabe, o Brasil se tornar um lugar muito difícil para eu tocar o meu próprio negócio, bom, eu pego as minhas coisas e eu vou embora. Caso tu ainda não tenha visto, eu tenho um vídeo sobre como eu criei o meu negócio aqui no YouTube para assistir. É só clicar no primeiro link aqui da descrição. Se tu quiser ver a história de grandes empreendedores de sucesso que venceram as adversidades e prosperaram, inclusive em crises, aqui na tela eu vou deixar uma playlist de histórias de sucesso que a gente fez aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo para levar ele mais longe. Clica aqui na tela para ver um outro vídeo e eu te vejo lá em alguns segundos. Um abraço e até mais.